Questão 45, UEM, Universidade Estadual do Maringá, de Maringá, 2024, vestibular de verão. Essa questão aqui, curtinha, as proposições, tudo curtinha, a gente vai usar essa questão para fazer uma super, super, mega, master, blaster revisão de equilíbrios químicos. O que são equilíbrios químicos? Então, se você não sabe nada de equilíbrio, agora você vai entender o que raios é um equilíbrio químico, que eu preparei uma super revisão aqui. Vamos resolver a questão rápido e depois entrar no equilíbrio, beleza? Se você não entender alguma coisa, fica tranquilo. Então, sobre os conceitos de equilíbrio químico, assinale o que for correto. O equilíbrio químico da reação ocorre quando V1 igual a 2 vezes V2. Então a gente tem aqui o tetróxido, que é 4 oxigênios de dinitrogênio, tetróxido de dinitrogênio, formando NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Isso é uma seta para cá. E esse dióxido de nitrogênio formando tetróxido de nitrogênio. Então, tem V1, que é a velocidade em que esse reagente se torna esse produto, e V2, que é a velocidade do produto se tornar, voltar para os reagentes. No equilíbrio V1 igual a 2V2, porque tem um 2 aqui na frente? Não, pessoal. Existe situação que V1 igual a V2? Tem, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui no equilíbrio V1 é igual a V2. As velocidades têm que estar igual para manter o equilíbrio. A gente já vai entender melhor. Segunda proposição, o equilíbrio de uma reação química é atingido quando todo reagente é convertido em produtos? Não, pessoal. No equilíbrio existem reagentes e existem produtos. Se todos os reagentes se tornarem produtos, a gente tem uma reação direta, que é aquela seta direta, não essa seta que vai e vem de equilíbrio. Então isso aqui é falso. Proposição 4 aqui. O equilíbrio de uma reação química ocorre quando o número de mols de reagente é igual ao número de mols de produto. Falso. Existem situações que o número de mols de produtos e reagentes é igual? Sim, mas existem situações que o produto é maior, existem situações que o reagente é maior. A gente vai ver todas essas 3 situações e gráficos disso para você entender. Mas isso não, o equilíbrio não é atingido nessa situação, tá? A gente vai ver quando o equilíbrio é atingido. Proposição 8, o aumento da temperatura do reator, então tem um reator acontecendo uma reação, né? Reator é onde acontece uma reação química. O aumento da temperatura do reator aumenta o valor da constante de equilíbrio de uma reação química endotérmica. Verdade, pessoal. Isso daqui é difícil, tá? Quando a gente está indo para deslocamento de equilíbrio. Você tem uma reação que absorve calor e forma os produtos. É uma reação endotérmica. Explicando rapidamente, depois eu vou colocar aqui com muito detalhe para você. Como você está aumentando a temperatura, você vai ter mais calor fornecido, aumenta a quantidade de produtos, a relação da constante de equilíbrio é produto por reagente. Se você aumentou a quantidade de produto e diminuiu a quantidade de reagente, você aumenta a constante de equilíbrio. Isso é uma coisa bizarra, porque chama constante de equilíbrio, mas a constante de equilíbrio ela só é constante numa temperatura fixa. Se você variar a temperatura, a constante não é constante, ela varia. Então a constante que a gente usa geralmente é a 25 graus Celsius. Aí a gente faz tudo a 25 graus Celsius porque é o valor de constante que a gente tem. Se tiver 100 graus Celsius, uma temperatura maior, você vai ter outra constante. Se for uma reação endotérmica, como a gente está vendo aqui, essa constante vai aumentar. Se for uma reação exotérmica, essa constante vai diminuir. A gente vai entender melhor mais para frente. E proposição de número 16, a presença de um catalisador não altera o equilíbrio químico de uma reação. Verdade, mas altera o tempo necessário para se atingir esse equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio, você tem, por exemplo, quantidades que não está uma quantidade de equilíbrio, essas quantidades vão mudando até atingir uma situação de equilíbrio. O catalisador acelera as reações, acelera V1 e acelera V2, ou ele vai acelerar os processos por motivos que a gente vê em cinética química, acelerando essas reações, vai atingir o equilíbrio mais rapidamente.
E aí tá certo isso daqui. A gente já vai ver também por quê. Somando 8 com 16, 24, marcou, acabou. Então, se você já sabe, você faria mais rápido. Eu avaliei a questão como média para difícil, porque tem alguns detalhezinhos, né? A proposição 8 aqui é difícil de você saber isso, tem um pouco de deslocamento de equilíbrio, que é um tópico que você já vê um pouco depois dessa parte de características dos equilíbrios químicos. Vou deixar sugestões no final. E agora a gente vai começar a nossa revisão para você entender tudo isso daqui perfeitamente. Eu coloquei aqui ó, uma listinha das principais características de equilíbrio químico que a gente vai ver. Então o equilíbrio ele é dinâmico, não é um equilíbrio estático, por exemplo, uma gangorra que está parada. Então tem uma gangorra e ela está paradinha, isso é um equilíbrio estático. É um equilíbrio dinâmico que a gente tem aqui. A gente tem reagentes virando produtos e produtos virando reagentes. Eu preparei uma super animação, deu maior trabalho, que você vai entender isso dele ser dinâmico. As reações são reversíveis, com V1 igual a V2. Então, ó, V1 igual a V2. E essa reação de reagente para produto chama reação direta, que tem V1 ou V direta. E dos produtos voltar para os reagentes chama reação inversa, com a velocidade V2 ou velocidade da reação inversa. A V1 e V2 tem que ser igual para estar na situação de equilíbrio. O equilíbrio, pessoal, você tem um sistema em equilíbrio. Você tem um sistema fechado, vou ler aqui, né? Um sistema fechado com pressão, temperatura e concentração constante. Por quê? Você tem esse sistema que está em equilíbrio. Se você mudar a pressão, mudar a temperatura, mudar as concentrações, ele vai sair do equilíbrio. Então, quando está em equilíbrio, pressão, temperatura e concentração não muda nada. Beleza? Mas é dinâmico. Você tem umas moléculas virando outra e outras virando produto virando reagente, reagente virando produto. Mas pressão, temperatura e concentração não vai mudar. A gente já vai ver. K. O que é K? K é essa constante de equilíbrio, varia com a temperatura, como a gente já viu, e propriedades macroscópicas não se alteram. Então você tem cor, volume, você tem ali um líquido com coisas em equilíbrio, você não vai ver nada visual que fica mudando, mesmo sendo dinâmico, beleza? Então vamos lá. Primeira parte aqui, 1 e 2. O equilíbrio é dinâmico e as reações V1 e V2 são iguais. Vamos entender isso daqui. Então, o que eu estou colocando aqui para você? O gás dióxido de nitrogênio, ele é um gás marrom, castanho, marrom escuro, gás castanho, marrom, e ele tem essa tonalidade aqui. Então, o que eu fiz? Eu preparei um recipiente e eu joguei só NO2 nesse recipiente. Ele está numa condição de temperatura e pressão. Aqui eu preparei um outro recipiente com o N2O4, o tetróxido de dinitrogênio, que é o nome feio dele. Ele é um gás incolor. Então, este cara, o reagente, ele é um gás incolor. Este cara, que é o produto aqui no nosso equilíbrio, ele é um gás castanho-marrom. Se eu tiver situações diversas, cada situação vai ter um equilíbrio diferente. Eu estou pegando uma condição aqui imaginária para essas quantidades de molécula fora de escala que eu estou colocando aqui na representação. Então, um gás é incolor, outro gás é castanho-marrom. Esses recipientes, eles vão ficar assim, nessa condição de temperatura e pressão que eu tenho aqui, que eu estou estudando? Não. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o equilíbrio vai ser atingido. Então, o que a gente vai ter? Esse frasco castanho-marrom, ele vai ficar um marrom mais clarinho. Ou se eu tiver um frasco incolor, transparente, ele vai ficar igual a esse marrom clarinho. Isso se eu tiver 3 mols, 3 quantidades de molécula aqui, 3x, e aqui eu tiver 6x numa condição de temperatura e pressão específica aqui para o exemplo que eu tô dando, tá? Então o que vai acontecer? Se eu tiver só o reagente, vai entrar em equilíbrio. Se eu tiver só o produto, vai entrar em equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É a coexistência, olha só, é a coexistência de reagentes, esse aqui é o reagente, tá? Com a reação sendo representada desse jeito, e esse é o produto, mas antes eu só tinha produto e só tinha reagente. No equilíbrio, eu tenho a coexistência de reagentes e produtos, então eu só tinha reagentes antes, só tenho produtos antes também, nessas aqui são as situações antes, depois eu tenho a coexistência de reagentes e produtos. O gás incolor tá virando gás castanho-marrom aqui. Beleza? Agora você vai entender
essa situação dele ser dinâmico e V1 ser igual ao V2. O que é V1? V1 é a velocidade do N2O4 quebrar e virar 2NO2. Então, N2, ó, bolinha azul é o N, bolinha vermelha é o oxigênio. Existe uma velocidade que esse N2O4 quebra e forma 2NO2. E existe uma velocidade que 2NO2 separados se unem e formam N2O4. Essas duas velocidades são iguais e isso é dinâmico. Agora, pessoal, é um momento mágico, momento especial, que você vai entender o equilíbrio químico. Olha só o que acontece aqui. Quando o N2O4 se separa e forma 2NO2, ao mesmo tempo, 2NO2 forma um N2O4. A velocidade 1 de formar o NO2 é igual à velocidade 2 de formar um N2O4. Ó, de novo, agora esta daqui vai se separar e essa daqui vai se unir. Então a velocidade dessa se separar e a velocidade dessa se unir, olha só, é igual. E qual que é a consequência disso? Ó, vamos colocar de novo. Esse se separou, esse uniu. Esse se separou, vamos continuar aqui. Esse se separou, esse uniu. Esse se separou, esse uniu. Esse se separou, esse uniu. Qual que é a consequência da velocidade 1 ser igual à velocidade 2? Você tá vendo que eu tenho? Você tá vendo que eu tenho 4 moléculas. Presta atenção, nesse sistema, numa condição de temperatura específica, numa condição de temperatura e pressão específica, tem uma quantidade de mols aqui de gás. Nessa situação, eu tenho 4 moléculas de NO2, 4 moléculas de NO2, para uma molécula de N2O4, 4 para 1. Como as velocidades são iguais, as concentrações não mudam. Olha só, 4 para 1. Uniu aqui, 4 para 1. Uniu aqui 4 para 1. De novo, olha só. 4 para 1. 4 para 1. Uniu aqui 4 para 1. Então, como a velocidade direta é igual à velocidade inversa, as quantidades de produtos e reagentes, as concentrações não vão mudar. Entendeu? Você visualizou? Deixa um comentário se fez sentido isso. Então, por isso que ele é dinâmico, pessoal. O equilíbrio ele é dinâmico, a gente coloca essa seta de vai e vem, porque você tem reagentes virando produtos e produtos virando reagentes. Você viu que uma se separava enquanto a outra estava se unindo. E isso fica acontecendo em equilíbrio e você olha para o frasco e você não vê nada, porque isso é no nível molecular. E de novo, essas moléculas aqui estão fora de escala para a gente visualizar. Beleza? Entendeu? Então, equilíbrio é dinâmico e V1 é igual a V2. Maravilha, não é equilíbrio estático, que tem 4 moléculas de NO2, uma molécula de N2O4 e elas estão lá paradas bonitinho. Não, uma vira a outra, é dinâmico. Beleza? Maravilha. Então a gente viu que se eu tiver apenas reagente, vai entrar em equilíbrio, se eu tiver só produto, vai entrar em equilíbrio. Coloquei aqui, né? Um gás, ele é incolor. O outro gás, ele é marrom avermelhado, castanho, marrom castanho, você pode falar também. V1 igual V2, eu já deixei as moléculas nas cores que é incolor e marrom avermelhado, marrom castanho, beleza? Vamos dar um zoom out. Então a gente viu essas informações. Agora a gente vai entender essa parte melhor, né? A gente viu ali no frasco a concentração não mudando, mas a gente vai entender melhor por que as concentrações ficam constantes durante o equilíbrio. A gente viu, né? Um quebra, o outro se une, a concentração não muda. Mas vamos ver isso em gráficos, pessoal. Então a gente tem a situação que eu só tenho reagentes virando produtos, que eu vou chamar de situação A, e eu tenho a situação B, que são produtos virando, os produtos NO2 entrando em equilíbrio e chegando nessa situação que coexiste N2O4 e NO2 virando equilíbrio. Vamos ver a situação A primeiro. Eu só tenho o gás incolor entrando em equilíbrio. Então eu fiz um gráfico de concentração pelo tempo. O que eu tenho aqui? No início, olha só, no início, vamos colocar aqui concentrações, está em mol por litro, vamos colocar mol por litro. Depois eu vou discutir outras formas de representar isso. Vamos pensar que cada molécula aqui fora de escala dentro desse recipiente representa um mol desse gás. Então eu tenho 1, 2, 3 moléculas, eu vou ter inicialmente
3 mols por litro ali, vamos supor que esse frasco tem 1 litro, tá? E aí o que acontece? Quando tá no início, tem 3. Quando atinge o equilíbrio, ela vai sair de 3 e vai para 1. E essa concentração de 1 vai ficar constante no equilíbrio. O gás NO2, quanto que tem aqui no início da situação A? 0. Ele tá, então, no início 0. Então, as concentrações iniciais é 3 e 0. O N2O4 foi para 1 e formou 4 moléculas de NO2. Vamos ver isso no gráfico? Então, olha lá, ó. Visualizou? Vamos pôr de novo, ó. Então, o que aconteceu? Só tinha o gás incolor, seta cinza. Só tinha o gás incolor. Sua concentração foi diminuindo até chegar em 1. Chegou em 1, ele vai ficar em 1 mol por litro, sem variar. Não tinha nada do gás marrom avermelhado. Esse gás castanha marrom avermelhado foi se formando até chegar em 4. Chegou em 4, a concentração fica constante. A partir de um certo tempo, roxinho que está aqui, que vai chamar tempo de equilíbrio, tempo que entrou em equilíbrio, a partir desse tempo aqui, as concentrações não mudam. Então, antes desse tempo em equilíbrio, estava fora do equilíbrio. Então, essa situação aqui que eu tenho o N2O4, gás incolor, apenas ele é uma situação fora do equilíbrio, que é essa situação inicial que está aqui. Então, olha para a ponta da caneta, beleza? Então, essa situação inicial é fora do equilíbrio, essa situação inicial é fora do equilíbrio. Vai diminuindo o gás incolor, vai aumentando o gás marrom, entra em equilíbrio, as concentrações não mudam. Antes de entrar em equilíbrio, a velocidade que o N2O4 forma o NO2, aí sim V1 é maior do que V2. Por que V1 é maior do que V2? V1 é maior do que V2 porque você vai formar ter que formar os produtos para atingir o equilíbrio, porque não tem nenhum produto. Aí sim, nesse começo, V1 é maior do que V2, quando atinge o equilíbrio, um tá virando o outro, como a gente viu na animação, e as velocidades são iguais. Tá entendendo? Situação B agora. Situação B, eu tenho 6 iniciais, a gente já vai ver isso aqui. Vamos falar da constante de equilíbrio, depois a gente vai para a situação B. Antes da gente entrar na situação B, essa proporção entre produtos e reagentes, essa proporção entre concentrações, foi desvendada lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, esqueci a data aqui, que existe um valor que você consegue calcular, né, usando essas concentrações constantes, que é o quê? A reação tem NO2 para 1 N2O4. Existe uma constante de equilíbrio, que é um valor que depende da temperatura, como a gente viu nos itens anteriores, que ele vai ser a concentração dos produtos elevado pelos coeficientes estequiométricos e a concentração dos reagentes elevado pelos coeficientes estequiométricos. Então, essa constante de equilíbrio, em função das concentrações, chama Kc, C de concentração, para você facilitar aí. Então, vai ficar a concentração do NO2 ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico é 1, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, N2O4, elevado a 1. Aí, como está elevado a 1, eu não coloco aqui. Esta é a expressão da constante de equilíbrio, que é a proporção entre produtos e reagentes com coeficiente estequiométrico. Se a gente substituir os valores que a gente tem aqui, ó, NO2, valor de concentração, 4. Então, a gente coloca aqui, 4 ao quadrado. N2O4, concentração em equilíbrio, 1. 4 ao quadrado dá 16, 16 dividido por 1 dá 16. Então, nessa situação que eu criei aqui para o exercício, para o estudo hipotético, nessa condição de temperatura, nessa condição de pressão, a constante de equilíbrio é 16. Beleza? 16 o quê? Aí você vai ter mol ao quadrado, não se importa com as unidades por enquanto, tá? Mas você vai ter unidades de mol por litro ao quadrado, aí algumas cortam, outras não esquenta com a unidade. Essa constante de equilíbrio é um valor de 16. Isso daí vai ser importante quando a gente for estudar a variação desse valor de constante de equilíbrio. Eu criei, então, uma situação que tanto partindo desse frasco A quanto partindo desse frasco B, você atinge o mesmo equilíbrio. Se a situação, partindo do frasco A, na situação A, e na situação B, atinge o mesmo equilíbrio, eles vão, na mesma condição de temperatura e pressão, vai ter que dar
a mesma constante de equilíbrio, que é 16. Então vai ter que ter as mesmas proporções de produtos e reagentes. É sempre assim? Sempre que eu partir do N2O4 e partir do NO2 vai atingir a mesma situação? Não, foi uma situação que eu criei aqui pra gente estudar, beleza? Que quando só tem um reagente, só tem um produto. Vamos fazer a situação B aqui então. Eu tenho 6, já vou falar disso aqui pra você. Eu tenho 6 mols de NO2 e 0 de N2O4. Esse 6 vai cair, né? A gente vê que esse 6 vai cair para 4 e o 0 vai subir para 1. Então o 6 caiu para 4 e o que tinha 0 do gás incolor foi para 1. Novamente, né? Antes das concentrações ficarem constantes, você tem um sistema fora do equilíbrio, e depois você tem um sistema em equilíbrio com as velocidades constantes. Veja que a proporção de produto para reagente aqui é igual aqui, mas a gente partiu de situações diferentes. Em uma só tinha o reagente, na outra só tinha o produto, em concentrações específicas para atingir o mesmo equilíbrio. Beleza? Entendeu? Maravilha. E aqui, como a concentração é 4 e a concentração é 1, vai dar a mesma constante de equilíbrio Kc. Esse vai ser um dos primeiros vídeos da minha playlist de equilíbrios químicos, que a gente está estudando tudo de equilíbrio e vai fazer essa mega revisão. Mais para frente, a gente vai ver exercícios que dá para calcular a constante de equilíbrio por pressões parciais. Como aqui eu tenho gases, ao invés de eu usar essa concentração em mol por litro, eu posso falar assim, a pressão parcial do gás marrom ao quadrado, por quê? Porque o coeficiente é 2, dividido pela pressão parcial do gás incolor elevado a 1, por quê? Porque o coeficiente aqui é 1, vai dar um valor que chama Kp. Ah, Kp e Kc é igual? Não. Existe uma relação matemática entre Kc e Kp, mas aí é mais específico e você verá se você estiver fazendo vestibulares mais específicos no final da playlist, beleza? Mas quando você usa a concentração em mol por litro, é Kc, se você usar pressões parciais é Kp. Beleza? Kc e Kp. Maravilha? Que tem valores diferentes e você faz uma relação. Tem situações que Kc é igual a Kp? Tem umas situações que Kc é igual a Kp, se eu não me engano. Tem, mas fica tranquilo, tá? Vamos continuar agora para a gente entender as outras partes aqui. A gente vai entender agora esses pontos aqui em amarelo. A gente vai entender se toda situação em equilíbrio, a concentração de reagente é igual do produto. Não, pessoal, a gente já viu que isso era falso. Existem situações que você tem mais reagentes do que produtos no equilíbrio. Na situação anterior, a gente viu que tinha mais produtos, no meu exemplo, mais produtos do que reagente, que vai ser esse caso 2. E tem alguns gráficos em que reagente e produto é igual. Como que são esses gráficos? Vai atingir o equilíbrio, então, ó, as três situações que eu estou partindo aqui, eu só tenho R e não tenho nada de P. Então, R em equilíbrio com P azul. R, vermelho, em equilíbrio com P azul. Nos 3, eu só tenho R, vermelho, e não tenho nada do produto azul. Essa daqui é uma reação 1, essa é outra reação 2 e essa é uma reação 3. Concentração de produto e reagente é sempre igual no equilíbrio? Não. Reagente pode estar maior do que produto, reagente pode cair bastante e ficar menor do que o produto, que foi a situação que a gente viu no exemplo anterior, e pode acontecer essa situação aqui, que a concentração de reagente cai, a de produto sobe e elas ficam iguais, que é o exemplo 3. Então, existem algumas situações que o número de mols de reagente é igual ao de produtos, mas o equilíbrio é atingido quando isso acontece? Não, nada a ver. Beleza? E qual que é agora a proposição 16? A gente vai estudar isso aqui junto. A presença de um catalisador não altera o equilíbrio químico de uma reação, mas altera o tempo necessário para atingir o equilíbrio. A gente viu que quando a concentração fica constante, a gente tem o tempo de equilíbrio. Então, estou pegando aqui o exemplo 3, o reagente diminuiu, o produto formou, a partir do momento que essas concentrações não mudam, a gente atingiu o equilíbrio. O que o catalisador vai fazer? Ele aumenta a velocidade das reações e faz essa situação das concentrações não mudarem mais, né, que é a situação de equilíbrio, ser atingida antes. Então a gente vai ter um tempo de equilíbrio com o catalisador. Então a concentração fica constante em equilíbrio nesse tempo. Coloquei catalisador, olha o que vai acontecer. A concentração de reagente vai diminuir mais rápido, a concentração de produto vai subir mais rápido e antes, o equilíbrio vai ser atingido antes, num tempo menor, mas atenção aqui, pessoal.
as proporções entre produtos e reagentes não mudou. Tá vendo que ele atingiu a mesma concentração de produto e reagente com e sem catalisador, que é tudo aqui em cima dessa linha? Então, o equilíbrio, as proporções, o equilíbrio em si não mudou. Ele só foi atingido mais rápido. Beleza? Velocidade. Em cinética química, que é visto antes de equilíbrio, a gente vê que a inclinação do gráfico está relacionado com a velocidade. Então aqui, ó, o que aconteceu? A concentração, zero, a concentração saiu de 0, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto pauzinho. Nesse exemplo aqui, saiu do sexto pauzinho e foi para o terceiro. Então saiu de 6, aqui no tracejado, ó. Saiu de 6 e foi para 3 neste tempo aqui. Já com o catalisador, saiu de 6 e foi para 3 num tempo menor. A velocidade média de uma reação é o quê? A variação de concentração pelo tempo. Aqui, a inclinação está mais suave, ó, que é essa seta transparente, cinza aqui. A inclinação está mais suave. Por quê? Porque tem uma velocidade menor. Com o catalisador, que é a seta rosa, que vai ser atingido o equilíbrio nessa linha rosa, que eu expliquei aqui com rosa, a inclinação é maior. Como a inclinação é maior, a concentração variou mais num tempo menor. Como a concentração variou mais num tempo menor, a reação é mais rápida. Cinética química no equilíbrio, beleza? Isso da inclinação do gráfico. Velocidade média a gente vê antes em equilíbrios. Então, é importante ter isso em mente. Aqui está a velocidade menor, aqui a velocidade está maior, atingiu o equilíbrio antes. Vamos ver aqui na situação 1, 2 e 3 como é atingir o equilíbrio, então, com o catalisador. 1, o equilíbrio atingiu antes. 2, o equilíbrio atingiu antes. 3, a gente já viu, o equilíbrio atingiu antes. Então, olha só. Aqui caiu devagar, ficou constante. Aqui caiu rápido, ficou constante. Aqui caiu devagar, ficou constante. Aqui caiu rápido, ficou constante. Então, aqui o equilíbrio foi atingido antes. Aqui o equilíbrio foi atingido antes. E como a gente viu no exemplo da reação 3, aqui o equilíbrio é atingido antes em relação ao normal sem catalisador. Que revisão, hein? Pessoal, eu vou ter que fazer aqui agora um pedido para você, que é para curtir e se inscrever no canal. Deixar um comentário do que você tá achando. Nossa, Gabriel, não entendi tal parte. Nossa, a animação ajudou, não ajudou. Comenta que isso é importante para mim. E além disso, vou divulgar aqui, tem gente que só assiste os cortes, né, que são os exercícios separados. Eu preparei uma pasta com 47 listas de exercícios, não estão todas lá, mas já tem 22, 23 listas de exercícios de todos os temas da química, para você estudar a química do início ao fim. Lista de exercício, lista de fixação, mapa resumo, roteiro de estudos para você se organizar, roteiro dos conteúdos que tem. Então tudo isso está na minha pasta gratuita no Google Drive, beleza? Link na descrição ou na página inicial do canal. Dá um maior trabalhão fazer isso, pessoal. Se você quiser, eu tô com eco aqui no meu estúdio, se você quiser fazer um valeu demais no vídeo para eu comprar as espuminhas, comprar um negócio para fixar a câmera, ó, que a câmera treme quando eu bato na mesa, ó, que bizarro. Se você quiser, é só fazer um valeu demais aí no vídeo ou coisas do tipo, beleza? Vamos voltar para o exercício que tem mais coisa pra gente revisar desse início de equilíbrios químicos. Então, o que mais que a gente tem aqui, pessoal? Outras partes que a gente tem é essa proposição 8, que é bem interessante, mas aqui a gente já vai avançar para um outro tópico que é deslocamento de equilíbrio. Quando a gente estuda equilíbrios químicos, a gente vê esse deslocamento de equilíbrio para entender como que a constante de equilíbrio varia, porque eu falei aqui, a constante de equilíbrio varia com a temperatura. Isso acontece um pouco por causa do deslocamento, é por causa do deslocamento que a gente vai ver de novo mais para frente. É isso que eu queria dizer. Então vamos lá. Agora eu tenho um frasco com meu equilíbrio aqui. Então eu tenho o equilíbrio gás incolor, gás marrom, um virando o outro. Tá aqui no meu frasco fechado numa condição de temperatura e pressão. A gente vai ver o efeito da temperatura na constante de equilíbrio nesse frasco aqui, porque um gás é castanho, marrom, castanho, escuro, e o outro é incolor. A gente vai mudar a temperatura, a gente vai ver mudança de tom aqui. E depois que eu fazer a animação para você, eu vou colocar um vídeo dessa animação que eu tô colocando. Então você vai ver esse gás mudando de cor com a variação da temperatura. Beleza? Então vamos lá. A gente viu que aqui ele está fazendo uma afirmação com a mudança de temperatura. Você não saberia disso, mas esta reação do gás incolor virando gás marrom é uma reação endotérmica. O gás
incolor absorve calor, então calor reage com o gás incolor, o tetróxido de nitrogênio, e vira o gás marrom. É uma reação endotérmica que absorve calor, tem um ΔH maior do que zero. A gente pode representar reações endotérmicas com o calor nos reagentes. Então, calor, entre aspas, é um reagente, junto com um reagente que está ali mesmo de matéria, calor como reagente entre aspas, porque não é assim, tá? É só um jeito de representar, se juntam e formam o produto. O que vai acontecer aqui? A gente vai analisar 3 situações em equilíbrio. Então antes eu tinha um frasco aqui, outro frasco aqui fora do equilíbrio. Agora todos os frascos que eu vou colocar, todos estão em equilíbrio, mas em condições de temperatura diferente. Aqui tá naquela situação anterior que a gente viu que a constante Kc dava 16. Lembra que o Kc dava 16, que a gente fez a conta antes? A gente vai ver essa variação quando eu colocar isso num banho de gelo, tá vendo água com gelo, vou pegar essa garrafa e colocar num banho de gelo, e vou pegar essa garrafa e colocar numa água quente. Tem um termômetro aqui, ó, marcando altas temperaturas. Então no banho de gelo e na água quente, uma reação endotérmica, tá? Na exotérmica vai ser diferente, a gente vai ver essa mudança do Kc. Se eu pegar essa garrafa e colocar no resfriamento, o que vai acontecer? Ela tem um tom marrom, ela vai perder esse tom marrom, vai ficar mais clarinha. Por que vai ficar mais clarinha no resfriamento? Aqui, ó, aí a gente vai ver melhor em deslocamento de equilíbrio. Se você já sabe deslocamento de equilíbrios, beleza, mas na ordem de exercícios você não deveria saber ainda. O que está acontecendo aqui? Quando a gente diminui o calor, existe um equilíbrio. Incolor virando marrom, marrom virando incolor. Quando a gente diminui o calor, esse equilíbrio ele se desloca para a esquerda. Quando ele se deslocar para a esquerda, o que vai acontecer? Por que ele vai se deslocar para a esquerda? Tem o princípio de Le Chatelier, que a gente vai ver melhor, mas eu fiz uma perturbação. Eu mudei a temperatura do meu equilíbrio. Quando eu mudo a temperatura, o equilíbrio vai se rearranjar para responder e minimizar essa perturbação. Então, se eu diminuir o calor, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, porque quando ele desloca para a esquerda, o NO2, que é o gás marrom, virando o gás incolor, libera calor. Então eu tirei calor, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai mudar para liberar um pouco de calor para o sistema para compensar isso. Então ele vai deslocar para a esquerda. Quando ele deslocar para a esquerda, eu vou ter mais do gás incolor e menos do gás marrom. O que vai acontecer? O frasco vai ficar mais transparente. E aí o que acontece com a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio não é NO2 dividido, não é gás marrom dividido por gás incolor? Se eu diminuir o gás marrom, que estava em 4, diminuir para 3, para 2, diminuir o gás marrom, e eu aumento o gás incolor, que estava 1, eu aumento para 1,5, 2, o que acontece com isso daqui? Se eu diminuir em cima e aumentar embaixo, em vez de dividir por 1, eu vou dividir por 2, vou dividir por uma coisa maior, e em cima tá menor. Então a constante de equilíbrio, ela vai diminuir, porque eu estou dividindo por uma coisa maior, e o meu denominador, esqueci os nomes aqui, o de cima diminui, o de baixo aumenta, essa divisão vai dar um número menor. Então em reações endotérmicas, diminuindo o calor, desloca para a esquerda, deslocando para a esquerda, você tem mais reagentes e menos produtos. Mais reagentes aumenta embaixo, menos produtos diminui em cima, essa relação faz uma constante menor do que a situação anterior. Então, ao diminuir a temperatura, Kc fica menor do que 16. Legal, né? Fera. Entendeu? Por que a constante de equilíbrio diminui? Agora o contrário, né? Se eu pegar esse equilíbrio, aqui no banho de gelo saiu do equilíbrio, vai ter esse deslocamento e vai atingir um outro equilíbrio numa outra condição de temperatura, mas está em equilíbrio também. Então aqui está em equilíbrio, aqui está em... que deslocou, mudou. Antes a concentração não era 4 e 1. Nessa temperatura, a concentração agora é, por exemplo, 3 e 2, 1,5 e 2. É outra proporção, é outro equilíbrio. Mas continua sendo um equilíbrio, só que com outras concentrações que, se você calcular, dá esse Kc aqui. E se você aumentar a temperatura, vai acontecer o contrário. Você aumentando a temperatura, aumenta a quantidade de calor, você vai deslocar para a direita. Por quê? Porque quando você desloca para a direita, você consome esse calor ambiente. Então, se você aumentar o calor, desloca para a direita, produz mais o gás marrom, vai ficar mais marrom. O que vai acontecer? Você vai ter mais produtos e você vai ter menos
reagentes. Em cima fica maior, embaixo fica menor, você vai ter uma constante de equilíbrio maior do que antes que você aumentou a temperatura. Então, o aumento de temperatura no reator aumenta o valor da constante de equilíbrio. Fera, né? Legal. Revisamos 6 coisas aqui. A gente estudou, na verdade, foi um estudo de equilíbrio químico. De novo, classifiquei a questão como média para difícil porque tem esses detalhezinhos aqui que pegam um pouco. Outra coisa importante aqui, pessoal, esses equilíbrios, quando a gente tem a informação do calor, a gente pode chamar de sentido exotérmico e de sentido endotérmico. Eu vou colocar o vídeo e talvez isso faça alguma confusão na sua cabeça, mas vamos lá, vou explicar rapidinho aqui. Nesse sentido, o calor é um reagente, então o calor está sendo absorvido e indo para os produtos. Esse sentido de V1 é o sentido endotérmico, então esse é o sentido endotérmico. V2, que é do gás marrom, para o gás incolor é o sentido exotérmico. Porque se eu tivesse gás marrom virando gás incolor, libera calor. Porque agora eu estou partindo daqui e esses são os produtos. Então, se eu partir desse gás e formar esse produto e calor, o calor está sendo liberado para o meio. Então, da esquerda para a direita, quando o calor está desse lado, tá? Da esquerda para a direita eu tenho o sentido endotérmico. E daqui para lá, né, da direita para a esquerda, eu tenho o sentido exotérmico. Aqui, quando a gente resfriou, diminuiu o calor, quando você resfria, você desloca no sentido exotérmico, tá? Só para você não confundir isso que vai aparecer no vídeo. Então, quando você diminui o calor, você desloca para a esquerda, forma mais gás incolor, fica mais marronzinho, mais incolor, diminui a constante de equilíbrio, você desloca no sentido exotérmico. Quando você aumenta o calor, você desloca no sentido endotérmico, tá? Então aumentou o calor, deslocou para a direita, que é nesse sentido que está aqui representado da esquerda para a direita, que é o sentido endotérmico. Vamos ver o vídeo agora, pessoal? Então aqui está o vídeo do professor da NC, né, Carolina do Norte, School Science and Mathematics, né? Então, Escola da Carolina do Norte de Ciência e Matemática. É um vídeo que eles disponibilizam aí. O que ele vai fazer? Olha só que bonito. Ele pegou o gás castanho marrom ali, junto com o gás incolor que coexiste em equilíbrio no tubo e colocou no banho de gelo. Tá vendo o gelo aqui em cima do frasco? Colocou no banho de gelo, o gelo vai retirar calor. Retirando ali calor, né? O que vai acontecer? Como ele está retirando calor, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido que libera calor, que é o sentido exotérmico. E aí a gente vê o gás ficando mais clarinho. Eu vou colocar os dois depois para comparar. Tá vendo? Ó, até tem mais clarinho aqui. Agora ele colocou na água quente. Tá vendo até que tá um vapor aqui na garrafa? Ó, o vapor na garrafa porque essa água tá quente. Então agora no banho de água morna, olha como que tá mais escuro. Por que tá mais escuro? Tá sendo fornecido calor pro equilíbrio químico, tá sendo fornecido calor, o equilíbrio se desloca no sentido que vai consumir esse calor para diminuir a perturbação. Quando ele consome esse calor, ele forma o NO2, que é um gás marrom avermelhado ou castanho marrom, que é mais escuro. Beleza, então olha como é que ficou mais escuro. Agora eu vou colocar aqui as imagens, ó, do professor da Carolina do Norte, né? No banho de gelo, ficou mais clarinho, compara com a água quente. É uma diferença que não é absurda, tá? Aqui eu dei uma exagerada na animação, mas ele fica mais escuro na água quente, porque tem mais NO2, e ele fica menos castanho, fica mais fraquinho o tom, porque tem menos NO2 no banho de gelo. Legal, hein? Vídeo de experimento, animação, explicação completa. É massa, né, gente? Indica para os seus colegas esse vídeo que tem dificuldade em equilíbrio químico, tá? 2 sugestões aí para você. Uma questão de cinética química e equilíbrios. Olha só esse gráfico aqui, a gente acabou de ver isso na Unicamp primeira fase 2025. Então você tem que saber quando que atingiu o equilíbrio, se atingiu o equilíbrio mais cedo, se tem catalisador, se não tem. Olha só, qual que é mais rápido, essa representação gráfica de equilíbrios com cinética química. Então dá uma olhada se teve dificuldade nisso. E aqui é uma questão mais pra frente nos tópicos de equilíbrio, que é fazer cálculos estequiométricos, contas com esses gráficos, tá? Aí você teria que ter visto já deslocamento de equilíbrio, vai ver várias coisas de equilíbrios químicos, e quando entrar na parte de equilíbrios químicos com estequiometria, aí você pode, se você achou que essa questão foi super fácil, você pode já ir para essa questão aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a banca da VUNESP, e você vai fazer essas contas em cima do gráfico. Beleza?
Vamos para a próxima questão?